Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu espero que esteja dando certo a gravação dessa nossa live, que não é obrigado ser gravado e ficar disponibilizado, mas é um pedido, uma orientação que os nossos pedagogos e os nossos diretores dão. Então, eu estou seguindo isso para ajudar quem não pode estar aqui e também para ajudar vocês que vão poder rever essa aula quantas vezes vocês entenderem que é necessário para poder aprender os conteúdos que nós estamos trabalhando ao longo dessas semanas, certo? Então, hoje, a nossa colega Débora Ellen vai ser aquela pessoa a quem eu vou me dirigir para saber se está ouvindo, se está dando para ver, se está tudo direitinho. E, como eu sempre peço, estejam com papel e caneta e lápis e borracha e tudo que vocês puderem ter à mão para anotar. Comecem a anotar durante a live, se não der tempo, anotem depois aquilo que é importante e aproveitem esse momento, aproveitem essa manhã para resolver o tópico que nós estamos estudando aqui naquilo, na medida do que seja possível, né? Porque tem tópico que a gente precisa voltar 500 vezes. Esses tópicos que nós estamos estudando aqui, eu me sinto muito confortável de trabalhar com vocês, porque são tópicos que simplesmente acompanham a vida de quem estuda para sempre. A não ser que a pessoa, enfim, não faça nunca um concurso, não se submeta nunca a um Enem, enfim, mas enquanto a pessoa for fazer alguma coisa relacionada com estudo, vai ser solicitado o conhecimento de língua portuguesa e esse conhecimento de gramática, mesmo não sendo só o que se cobra, mas é também o que se cobra. Além do que, esse conteúdo é importante que fique muito bem trabalhado e claro e compreendido na cabeça de vocês, porque no terceiro ano ele volta, só que volta de outra forma e mais complexa. Se você não tem esse conhecimento prévio do segundo ano, fica bem difícil no terceiro ano para você acompanhar a parte de classificação das orações, tá? Então, como uma estratégia, Débora, eu coloquei aí esse texto para vocês. Esse texto, ele é, como é que se diz? Deixa eu procurar aqui minha canetinha, que eu não estou encontrando. Inserir design, layout, design? Cadê a canetinha? Eu não estou acreditando que eu mudei de computador, não estou acreditando que não tem a canetinha. Olha só, rapaz, não tem. Não tem. Eu vou ter de instalar essa canetinha porque ela é fundamental, viu? Não vou ter como marcar a tela, mas vocês vão conseguir me entender de qualquer maneira, certo? Então, olha só, eu coloquei esse texto que tem essa parte verbal, viu, Débora? Tá dando para ver direitinho? Tá. Ou seja, essa parte com palavras, né? E tem uma parte não verbal, que é esse animalzinho aqui, esse felino, com a foto dele, né? Com uma umbuca, para usar a palavra do interior, enfim, com sei lá o quê, né? Com um recipiente que ele toma água, certo? Supostamente, né? Então eu vou ler com vocês aqui, olha. Até quem não gosta de água sabe a importância dela. Então, gato tem a fama de não gostar de água, né? Quer espantar gato, jogue água, né? Aí você que gosta e precisa, dê mais importância ainda. Aí 22 de março, Dia Mundial da Água. Então, suponha que eu perguntei para que eu lancei a seguinte questão para vocês assim: faça um comentário sobre a sintaxe da parte verbal do texto projetado. Pronto, essa é a questão para vocês anotarem. Um comentário a respeito da sintaxe, da relação entre as palavras, entre as partes das frases do texto que é com imagem e com palavra a seguir apresentado. Então você vai desconsiderar a imagem e vai tratar só da parte escrita, certo? Aí você pode olhar aqui e dizer, rapaz, o que, que eu posso dizer? Até quem não gosta de água sabe a importância dela. Então eu sei aqui, olha, que quem não gosta de água relaciona-se diretamente com sabe. Sabe aqui é um verbo. Quem não sabe ou quem sabe alguma coisa aqui é lá, é sobre quem eu falo, está na terceira pessoa, certo? E sabe o quê? Sabe a importância dela. A importância dela quem? Da água. Então eu tenho aqui que essa parte, quem não sabe, até quem não gosta de água é o sujeito. Aí eu espero que vocês tenham anotado essa frase, marquem isso e anotem isso que eu estou falando. Tem esse sabe aqui, que é o verbo desse sujeito, né? Quem não gosta de água. E aqui, olha, sabe o quê? Sabe a importância dela. Então, quando eu digo assim, a importância, é a importância de alguma coisa. Aqui eu juntei a palavra de com a palavra ela, que é da nossa, é próprio da nossa língua, né? Usa assim. De mais ela ficou dela. Então, esse dela complementa o nome importância. Então, esse dela é um complemento nominal.
Pronto, isso é a primeira parte do comentário, isso é exatamente o que nós estamos estudando e vamos entrar no material para estudar isso de novo. Até aqui tudo bem, Débora? Deu para ouvir direitinho? Deu sim. Deu, né? Agora eu queria que vocês anotassem essa segunda parte, que seria a parte que ia valer realmente muito uma questão de concurso que viesse com isso. Seria uma questão difícil, entendeu? Seria uma questão que iria colocar os candidatos para pensar e que as alternativas para marcar seriam talvez complicadinhas, viu? Aqui a gente não vai fazer questões de marcar, não vai pensar assim. Eu vou querer que vocês aprendam as noções conceituais e aprendam a associar o conceito com o fato da língua. Então, você já sabe que tem verbo que exige um complemento e que o complemento desse verbo, se tem preposição, é objeto indireto. Se não tem, é objeto direto. E você já sabe que há nomes que exigem um complemento. E o complemento desse nome chama complemento nominal. Agora, olha que interessante quando você olha para esse texto aí e vê a língua funcionando. Olha. Você que gosta, então você aí é o sujeito, agora já se dirige a nós, né? O texto passa de uma terceira pessoa e vem para uma segunda, né? Que é com quem se fala. O texto fala diretamente ao leitor. Aí você que gosta, aí eu tenho aqui o verbo, olha, gosta e precisa, dê mais importância ainda. Pessoal, se eu perguntar para vocês assim, pessoal, vocês gostam? Qual é a pergunta que vem, Débora? Eu te pergunto, qual é a pergunta que vem à sua cabeça? Você está perguntando Vinícius já colocou ali, ó, de quê, não é? Se eu perguntar para você, Débora, você gosta? A pergunta logo que vem à mente é de quê, né? Se eu perguntar, Vinícius, para você ou para Débora, vocês precisam, ou se eu perguntar para os dois, vocês precisam, logo a pergunta que vem à nossa cabeça é qual? Precisa do de quê, quê? De quê né? também? Então, se eu perguntar assim, você sabe a importância? Logo vem a pergunta de quê? Agora, olha que interessante, porque esses termos, eles deveriam, né, o complemento verbal e o complemento nominal gosta de alguma coisa, precisa de, importância de alguma coisa, eles deveriam, ou, enfim, eles deveriam aparecer no texto, por quê? Porque ele é obrigatório. Mas o que é que acontece nesse texto? Pela forma de composição, para ficar mais sintético e para atingir a mente do leitor de uma forma mais impactante, não foi colocado do que se gosta, do que se precisa, nem a importância. Mas a gente sabe, é a importância do quê? É gostar de quê e é precisar de quê? Pode escrever ali no chat. É gostar de quê, é precisar de quê, é a importância de quê? De água, exatamente. Ou seja, o complemento verbal e o complemento nominal estão apagados, estão elípticos. É isso, é esse tipo de leitura que o IFRN quer que vocês saibam fazer. Que vocês partam da noção do conceito, da classificação, mas que vocês sejam capazes de olhar para um texto melhor do que, vamos dizer assim, um estrangeiro consegue. Melhor do que quem não foi à escola, por exemplo, consegue. Uma pessoa pode entender aí tranquilo que é gostar de água, que é a importância de água, mas ter essa sacada de dizer é o complemento verbal e o complemento nominal que foram apagados, aí é na escola que a gente aprende ou estudando uma gramática em casa. Beleza, turma, ok? Isso foi só um texto para incentivar. Quem, porventura, não tiver entendido essa análise agora que eu falei, quiser fazer uma pergunta, faça, mas você depois vai poder rever a aula com a coisa anotada, colocar aqui, olha, gosta de água, precisa de água. Gostar e precisar são verbos. Então, gosta e precisa, complemento verbal de água, de água. É importância, importância de quê? De água. E importância é um nome, então é o complemento nominal. É isso que eu quero que vocês consigam fazer, certo? A nossa avaliação já está pronta, vocês vão receber o arquivo, e o que vocês vão fazer olhando o texto é isso, é identificar esses elementos, tá? Eu vou retirar esse compartilhamento aqui com vocês e vou colocar o nosso primeiro material da aula de hoje, para nós trabalharmos agora da maneira mais célere que pudermos. Está aqui aula 1, semana 2. Tudo bem, pessoas? Querem perguntar alguma coisa? Deu para entender direitinho aí? Quando eu digo entender, Débora, é o áudio, tudo não está travando não, né? Não, tá normal.
troquei de computador para melhorar para vocês. Então, está aqui. Conseguem ver aí esse novo material? Semana 2, frase de Martin Luther King Jr. Sim, se você der um zoom, fica um pouco melhor. Estou melhorando aqui. Vou fechar essa tela do lado para ganhar mais espaço. Melhorou agora? Ficou tranquilo? Passou um pouco. Isso, tá bom. Ao final da aula, nós vamos ler um textozinho sobre Martin Luther King Jr. Vai ficar mais claro na nossa cabeça, mas saibam que é uma das pessoas mais importantes do século passado e que a luta dele ainda continua. É importante a gente trazer essa personagem histórica, certo? Nesse momento, o que nós vamos aprender são as noções de sujeito e predicado, perceber essas relações entre eles, tá? É isso que nós vamos perceber. Estou inconformado porque não tem aqui a ferramenta de desenho que tinha na minha versão anterior do Word, sabe? Mas eu vou usando aqui a de marcar assim, olha. Nós vamos ver complementos nominais e complementos verbais de novo. Esse sujeito e predicado é novo para a aula de hoje. As relações de complemento nominal, agente da passiva é um tópico novo. Complemento nominal nós já estudamos. Eita, ficou horrível. Agente da passiva é um tópico novo e adjunto adverbial e adjunto nominal são tópicos novos e vocês vão ver que são coisas tranquilas. Vocês só vão ter que treinar a percepção, porque o conceito dessas coisas é relativamente fácil, certo? Então, hoje nós vamos fazer essa relação do conceito com os fatos da língua, com a frase. A frase como sendo um texto minúsculo que, de alguma forma, ela é representativa do pensamento de alguém, certo? Hoje em dia, com o lance dos memes, né, na internet, ficou muito recorrente, muito mais do que em outro momento, a frase. Você pega uma frase de alguém, bota o rosto da pessoa ali do lado, vira uma espécie de meme, né? Coloca imagens famosas de personagens de novela ou de personagens de comédia, coloca uma frase e ali vira um texto, né, com o modo verbal e o modo não verbal, com imagem e palavra. Enfim, está muito comum isso. Aqui a gente vai trabalhar com a parte verbal, certo? Então, eu fui procurar as gramáticas sempre que fui preparar essa aula, não é a primeira vez que eu dou, e eu sempre notei que as gramáticas, elas precisam que a gente tenha um estudo antes para a gente poder entender a gramática. Essa é a grande dificuldade. Então, quando eu preparei esse material como material da semana e pensei esse momento para eu dialogar aqui com vocês, eu pensei que vai ser uma aula sobre os tópicos que o IF quer que vocês aprendam e pensei também que é uma aula sobre como aprender a estudar gramática. Então, vocês não vão encontrar isso aqui do jeito que está aqui em gramática. São textos que eu corri o risco de fazer, Débora, para fins didáticos, para vocês entendendo o que eu estou dizendo, irem para as gramáticas ou irem para os livros didáticos do ensino médio e vocês conseguirem entender o que está escrito lá, certo? Ou se vocês decidirem fazer um concurso federal, pegar um livro que prepara para português para aquele concurso federal e você conseguir estudar só. É um desespero quem não consegue estudar só, certo? Então eu preparei esse material pensando isso. Até aqui tudo bem, Débora? Sim, tá tudo bem. Tudo tranquilo, né? Então, olha, o que é o sujeito? Quando vocês forem a uma frase, o que vocês vão identificar como sujeito? O sujeito é a parte da frase que relacionada com sofrer ou praticar a ação do verbo. A frase lá vai ter um verbo e toda parte que sofrer o que um verbo diz ou que praticar o que um verbo diz, você vai dizer que isso é sujeito. Esse conceito ele não é completo, ele é só uma face do sujeito de verbo, ou do conceito de sujeito, aliás. Sujeito é também outra coisa aqui, olha. Está conseguindo ver direitinho, tá, Débora? Melhorar o zoom. Sujeito é a parte da frase sobre a qual algo é dito. Sobre a qual algo é dito. Aquilo sobre o que você fala, isso aqui é o sujeito. Você fala através de um verbo, certo? E o sujeito é a parte da frase que concorda com o verbo. Está lá. Se o verbo está no plural, o sujeito está no plural, por exemplo. Certo? Então, essas noções aqui, vocês vão encontrar nas definições de sujeito nos livros por aí afora. O que eu quero que vocês sejam capazes? Ao compreender que sujeito é a parte da frase que sofre ou pratica ação, que diz que a frase diz algo sobre essa parte e que concorda com o verbo, quando vocês olharem para essa frase aqui,
vocês consigam identificar o sujeito. Aí eu vou dar 10 segundos para vocês olharem e recomendo que vocês anotem essa frase, que já tenham anotado o material impresso e que tenham tentado entender sozinhos para agora conseguir entender e aprender. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. E aí? Tem mais de um sujeito? Tem só um sujeito? Qual é a parte que se relaciona diretamente com o verbo, que sofre a ação ou pratica a ação e que concorda com o verbo? Tá? É isso que eu quero que vocês sejam capazes de ver. Vamos ver então na frase aqui editável? Vou diminuir aqui o zoom para ficar mais visível. Vou diminuir aqui para vocês poderem estar. Melhorou, não melhorou, Débora? Para ver? Sim. Eu já vou dizendo diretamente, olha, porque não tem nada de dificuldade. Pessoas oprimidas. Está aqui. É dito alguma coisa sobre pessoas reprimidas. Eu gosto do pontilhado. O que é reprimido? Elas não podem, eu vou pegar do verbo em diante, olha. Elas não podem ficar oprimidas para sempre. Está aqui o verbo. E relaciona diretamente com o verbo. Aí tem um ponto. Terminou um período, vai começar outro. São 2 períodozinhos. O anseio pela liberdade, aqui eu tenho outra vez, olha. O anseio pela liberdade se manifesta. Então, a parte do verbo, a parte da frase que se relaciona diretamente com o verbo é o sujeito. A parte da frase, pessoas oprimidas, que se relaciona diretamente com o verbo, é o sujeito. Tranquilo até aí? Tranquilo, a gramática vai dizer que o sujeito é um termo essencial da oração. Então, o que é termo? Cada parte dessa da frase que a gente está estudando, quando a gente estuda assim, chama de termo. O objeto direto é um termo, o complemento nominal é um termo, o sujeito é um termo. Certo? Débora, eu posso passar para a próxima? Ficou claro aí? Pode. Aham, Lá ficou. na hora, o que eu quero que vocês aprendam comigo nesse curso é assim: olhei um texto, eu sei procurar o sujeito. Professor, Eu sei aqui. Diga lá, meu caro. Eu sei qual Cle- é a parte que se relaciona com o verbo. Pode Cleiton perguntar. Nunes está falando que não está aparecendo texto para ele, não. É mesmo? O que eu faço, hein? Porque aqui na minha Aqui, tela tá. aqui tá de boa, aqui tá de boa o texto. Eu acho que ele tem que dar uma olhadinha se não tem uma janela por cima, né? Da janela dele, eu não sei. Eu não sei dar a dica, não, viu? Tomara que ele resolva. E eu não consigo ver o que está rolando lá no Meet, no bate-papo, sabe? Só se eu diminuir aqui a tela para o lado. Já eu dou uma olhadinha lá. Eu vou passar para o próximo, certo? Vamos ver se o colega consegue aí, mas pelo menos o áudio vai ouvindo como se fosse um rádio, né? Eu estou recitando as frases direitinho e dizendo os conceitos. Mas eu sei que acompanhar a venda é muito melhor, é importante. Então, olhe, aqui agora eu quero que vocês captem a noção de predicado. Lá na gramática vai ter a classificação do sujeito, a classificação do predicado. Aqui o que eu quero é que vocês relacionem o conceito com o fato da língua. Pronto. E depois a Sim. única complexidade que vocês vão enfrentar é olhar isso dentro de um texto com tudo misturado, a língua funcionando e vocês conseguirem identificar as partes, certo? Então, olhe, o que é o predicado? É tudo que se diz em relação ao sujeito. Então, não é sujeito, pronto, o resto é predicado. Tranquilo até aqui? Vamos ver um exemplo aí, olha. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Isso é Martin Luther King Jr., dizendo que pessoas oprimidas eventualmente se rebelam e dizendo que não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Eu pergunto para vocês aí, onde está o predicado nesta frase? Lá atrás tem água, né? Essa imagem aí no meu computador eu consigo ver que é como se fosse um rio, um lago, aliás, um mar, então. Atrás é a imagem de água. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Então eu digo para vocês o seguinte, tudo aqui é o predicado. Não tentemos satisfazer, eu vou quebrar aqui, Débora, para ficar mais visível, certo? Martin Luther King Jr. Não tentemos satisfazer, não tentemos nós, né? Então aqui nós temos um sujeito que está elíptico, está apagado.
mas nós recuperamos esse sujeito. Meu teclado, de vez em quando, está mudando, estou adaptando tudo ainda, viu? Agora vai dar certo. Aqui, olha, tem um sujeito elíptico, nós. Nós não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Tudo isso aqui é o predicado. Tudo isso é o predicado. E o sujeito é o nós. Como é que eu recupero esse sujeito aqui? Aqui, ó, tentemos. Tentemos quem? Nós. Ok? É uma linguagem diferente da nossa do cotidiano? É uma linguagem, digamos assim, culta, exatamente, é. Quem tem uma vivência de igreja e lê a Bíblia e canta hino de inários, hinos tradicionais, tem mais familiaridade com isso. Foi assim que eu cresci dentro de igreja. Quem não tem, acha meio estranho, mas isso é o português, digamos assim, culto, tá? Não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Então está aqui. Tudo isso é o predicado. Tudo isso está sendo dito sobre o nós. Perfeito? Tranquilo? Às vezes o sujeito tem a ver com o significado. O menino jogou uma pedra no rio. É um exemplo bem estúpido, que não ajuda a gente em nada. Então o menino realmente pratica a ação, digamos assim, de jogar uma pedra. Mas às vezes o sujeito ele é gramatical. Você diz ele jogou. Pronto, esse ele é o sujeito. Certo? Talvez a gente tenha dificuldade em perceber assim, olha, ninguém está em casa. Você percebeu ninguém como sujeito, né? Você não está em casa, como é que é sujeito? Então, esse ninguém é o sujeito, porque é um sujeito gramatical, tá? Tranquilo, pessoas, a noção de predicado, tudo que se diz sobre o sujeito vai ser o predicado. Débora, posso passar para o próximo? No chat perguntaram sobre Oba, vou olhar. a parte do sujeito antes, né, antes de predicado, se a segunda frase o começo dela era um sujeito. Eu deixei de comentar, não foi? Tá Isso. ótimo, obrigado. O anseio, exatamente. O anseio pela liberdade, eventualmente, aí se manifesta. Esse eventualmente se manifesta refere-se todinho ao anseio pela liberdade. Exato, obrigado aí a quem perguntou. Mas eu marquei de amarelo, né? Igual marquei pessoas oprimidas. Mas quem perguntou está certo. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Como se relaciona diretamente aqui com o verbo, então é esse o anseio pela liberdade que é o sujeito. Tranquilos? Ok? Vocês estão indo galgando os patamares de complexidade, porque essas frases, elas não são frases feitas para ilustrar o que eu estou querendo ensinar, como vocês vão encontrar milhões de aulas na internet. E eu recomendo, vejam, tem milhões de canais, mas eu precisava fazer uma coisa diferente, uma coisa diferenciada, porque o que já tem por aí vocês encontram. Então me deu um trabalho danado montar essa aula, mas eu montei para ficar uma coisa nossa. Não são frases feitas como exemplo. Você é que tem que perceber o exemplo, certo? Por isso que ela é boa. Então, isso aqui a gente já está estudando, complemento verbal e complemento nominal, certo? O complemento nominal é o termo, a gente já sabe o que é termo, é cada parte da oração que a gente está estudando, é o termo da oração que completa o sentido de um nome. Os nomes são, agora a gente já pode dizer, os nomes são substantivos, adjetivos ou advérbios. Hoje a gente começa a estudar advérbio. Até a aula passada, nomes era só substantivo e adjetivo. Hoje também os advérbios. As palavras que dão ideia de circunstância. A gente vai estudar já já, certo? E sempre vai ter uma preposição entre o nome e seu complemento. Veja se vocês identificam aí, relacionam o conceito com o fato da língua na frase, olha. Aquele que é desprovido do poder de perdoar é destituído do poder de amar. Olha que frase, né? Que frase, né? Aquele que é desprovido do poder de perdoar é destituído do poder de amar. Agora, vocês imaginem que esse sujeito, Martin Luther King Jr., ele dizia uma frase dessa, se dirigindo a pessoas negras nos Estados Unidos que estavam vendo seus primos, amigos e familiares pendurados em corda pelo pescoço, com pessoas brancas ao redor fazendo pose, fazendo fotos, sorrindo, como a gente encontra as fotos históricas. Ele estava dizendo para o seu povo, aquele que é desprovido do poder de perdoar é destituído do poder de amar.
essa frase, ela sintetiza toda a filosofia de Martin Luther King, que já é inspirado em Mahatma Gandhi, de você fazer uma ação revolucionária social sem violência. Sem violência, com perdão, com amor. É emocionante. Então, aquele que é desprovido do poder de perdoar é destituído do poder de amar. Quais são os complementos aí que nós temos nominais? Quais são os nomes? Então, aquele aqui é o sujeito que é desprovido de amar, é destituído do poder de perdoar. Tudo isso aqui é o predicado. Tudo isso é o predicado, certo? Tudo isso é dito sobre, eu diria aqui, aquele que é desprovido do poder de perdoar. Tudo isso aqui vai ser o sujeito e aqui é o predicado, certo? Agora eu olho para você, olha, desprovido. Eu digo, pessoal, vocês são providos ou desprovidos? Qual é a pergunta que vem? Entendeu nada? Eu vou explicar tudo de novo. A pergunta não. Vou explicar de novo. Fique tranquilo que a frase embaixo ela está editável. Eu vou explicar 2 vezes. Aquele que é desprovido, logo vem a pergunta de quê? E aqui está a resposta, olha. Do poder. Agora, olha que interessante. Do poder de quê, né? Do poder de perdoar, ou do poder de perdoador. Aqui não vai entrar como complemento nominal, não, certo? Nós vamos estudar isso mais à frente, vai ser um adjuntado nominal. Mas aqui em desprovido vamos ficar nisso, desprovido do poder. Então, esse do poder aqui complementa desprovido. De perdoar é uma característica do poder. Não é complemento nominal, não. Nem é complemento verbal. Aqui poder é substantivo. Por isso que essas frases são interessantes, porque elas não são feitas como exemplo. Elas exigem que a gente reflita. Com exemplos simples, para vocês entenderem de cara o exemplo, tem rios na internet. Entenderam? A aula aqui é para você conseguir perceber o exemplo e perceber as categorias. Então, eu vou dizer de novo. Aquele que é desprovido de alguma coisa, do poder, esse de perdoar é uma característica do poder, ele tem um valor adjetivo aí, é o poder de perdoar, o poder perdoador. A gente não diz perdoador, diz perdoar, né? Mas o sentido é esse. E do poder aqui, ele é objeto direto de desprovido. E aqui, mais uma vez, olha, destituído. Pessoal, vocês foram destituídos? Aí vocês vão perguntar, destituído do quê? Então, do poder de amar é aqui o complemento de destituído. Eu vou explicar de novo, aqui na frase editável, que tem logo aqui embaixo, para que quem perdeu porventura ali possa entender. Então, aqui, olha, aquele que é desprovido, eu vou ficar só no que nos interessa, desprovido. Aí vem a pergunta, desprovido do quê? Do poder de perdoar. Isso tudo aqui é o complemento nominal, de desprovido. E de perdoar é uma característica de poder. É um tipo específico de poder, não é qualquer um, é o poder de perdoar, certo? E aqui, desprovido e destituído são os 2 nomes que exigem complemento. Eu vou botar na mesma coisa e fazer a mesma análise. Destituído do quê? Do poder de amar. Isso tudo complementa poder de amar. Complementa destituído. Poder de amar complementa destituído. E de amar, eu estou colocando em negrito, especifica poder. Então, se especifica aqui, vai ser um adjuntado nominal que a gente vai estudar já já. Ok? Tranquilo? Tranquilidade? Posso passar? A noção de complemento nominal a gente já tem estudado, mas vocês vejam que quando vai para a língua e funcionamento, é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. Olhem as aulas que têm os conceitos e os exemplos artificiais, e depois comparem com essa aula com exemplos reais, e aí vocês vão se situando. Tem uma pergunta ali, esse do poder objeto é destituído. Eu estou lendo como complemento nominal, viu? Do poder é complemento de desprovido. Não é objeto. É porque a gente até já discutiu isso, e eu vou dizer de novo, a gramática tem essas confusões das palavras que eu fico tentando esclarecer para vocês estudarem sozinhos. Você tem um verbo e você tem o nome.
Então, você tem o verbo destituir. Eu fui destituído dos meus direitos. Então, o complemento de um verbo chama-se objeto direto ou objeto indireto. Então, quando eu digo destituído, vou escrever aqui, certo? Eu fui destituído dos meus direitos, que seria um crime. Esse complemento aqui... Não é isso não. Ele destituiu os meus direitos. Pronto, destituiu. Acho que está certo, está errado. Não tem um acento. Ele destituiu. O ele é o sujeito e aqui, olha, é o complemento. O complemento desse verbo nós chamamos objeto direto porque não tem aqui a preposição. Agora, ele é destituído do poder quando eu tenho aqui, que já não é verbo, agora destituído é um nome, tem aqui como uma característica, né? Ele é destituído do poder, esse do poder deixa de ser, como é que eu vou dizer? Não se chama objeto de um nome, chama-se complemento nominal. Então, você tem complemento nominal, complemento verbal. Complemento nominal, pronto, é complemento nominal. Agora, complemento verbal, você tem objeto direto e tem objeto indireto. Destituído é adjetivo. É como eu estou lendo, como adjetivo. Que exige um complemento. Ok, Vinícius e Vitor? É como eu estou lendo. Beleza? Aí a confusão dos nomes é esse, que vocês, quando forem estudar lá, vocês vão ver que você não tem objeto do nome, você tem complemento do nome, mas o complemento do verbo, você tem objeto direto e objeto indireto. Eu acho que a sua dúvida passava por isso. Vamos agora para os complementos verbais, que a gente também já estudou, estou revisando aqui, olha. O objeto direto completa o sentido do verbo sem uso de preposição, ou seja, se liga diretamente ao verbo transitivo sem o uso da preposição. Esse tipo de complemento verbal pode ter como núcleos, ou seja, a parte principal, substantivos ou palavras com função substantiva ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles o, a, lhe, si, consigo, me, mi, comigo, te, ti, contigo, o, a, certo? São aquelas palavras que acompanham ou substituem o nome, certo? Esses são os pronomes oblíquos aí, sem ser com função de sujeito, né? Com função de objeto. Então, olha, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. O que a gente encontra aqui de complemento verbal? Suba. Suba o quê? O primeiro degrau. Então, esse primeiro degrau completa suba, logo é um complemento verbal. Como o não é preposição, é um artigo, então ele completa o subir aí, o verbo subir, certo? Não é necessário que você veja. Veja o quê? Toda a escada. Perfeito? Apenas o quê? Dê o quê? O primeiro passo. Então, tudo isso aqui eu vou marcar agora, na frase editável, tudo isso que completa o sentido de um nome, nós vamos dizer que é complemento, nome não, verbo. É complemento verbal. Tranquilo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero preparar vocês para quando vocês pegarem o texto, essas coisas serem bem facinhas. Ciro, Pois não. Vitor quer ligar o microfone para tirar a dúvida Pois dele. não, pode perguntar. Oi, Ciro. Que ali naquela suba o primeiro degrau, o é um artigo, e o que Isso. se refere-se artigo quando vem antes um verbo, que é o verbo subir, que eu subo, tu sobe, nós subimos. Então, o primeiro não é complemento nominal, o primeiro é complemento verbal, objeto direto, pois antes dele vem um artigo, o. Então, eu acho que é isso, o senhor falou que era complemento nominal. Deve ter sido por uma falha aqui de quem está emocionado diante do computador, viu? Mas o que eu estou explicando é justamente isso, é complemento verbal.
Então, o primeiro degrau aqui é o complemento verbal de suba, certo? E vejam que esse suba, veja e dê estão na segunda pessoa. Está se dirigindo a quem ouve ou a quem lê a frase. Ok? Então, são verbos aí em segunda pessoa. Então, tudo isso que eu sublinhei aqui, como o colega realmente esclareceu aí, se eu falei complemento nominal, foi por falha na hora que cruzou na cabeça. Completam o verbo. Logo, são objetos diretos. Professor, Pois não. voltei para cima. Suba, né, o verbo, não é isso? Isso. Porque o complemento verbal não seria o primeiro degrau, seria só o primeiro, só. Mas é o primeiro degrau, é porque eu não sublinhei Marca todo. aí, né? Você Fica está bem super explicadinho. atento e isso é ótimo. Valeu, professor. Ok? Esse com fé a gente vai estudar já já. Ele vai ser a forma de subir. Então, ele é estudado como adjunto adverbial, certo? O modo com que o verbo é praticado. Ok, pessoas? Tudo tranquilo? Obrigado aí pelos esclarecimentos. Ajudou bastante para ficar mais claro ainda. E o objeto indireto? Tem uma frase ali para vocês fazerem sozinhos, certo? O objeto direto, indireto. O que ele faz? Deixa eu ver se eu aumentando a fonte aqui fica melhor para vocês lerem. Acho que fica. O objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo transitivo com o uso da preposição. É só isso. É só a diferença. Ou seja, a junção entre o verbo e seu complemento é feita através de uma preposição. A preposição é exigida pelo próprio verbo. O verbo exige que tenha a preposição. Os pronomes pessoais oblíquos lhe e lhes são essencialmente objetos indiretos. Então, quando você vê um lhe, um lhes ligado ao objeto direto, ligado a um verbo, você já sabe que aí é objeto indireto, certo? Então, vamos ver aqui, olha, nessa frase. Também de Martin Luther King Jr. A gente vai ter uma visão geral da filosofia de Martin Luther King Jr. A função da educação é ensinar a pessoas a pensar. Preste atenção, turma. Olha, existem verbos que exigem ou que são usados com apenas um complemento e existem verbos que exigem ou são usados muitas vezes exigindo dois complementos. Por exemplo, quando você envia algo para alguém. Eu enviei o presente para meu amigo. Quem envia, por exemplo, no caso do uso cotidiano, né? Ele já mandou o açaí para alguém, né? Ele já mandou o açaí de Vinícius. Já mandou o açaí, fulano? Já mandou o meu, mandei o seu e o de Vinícius. Então, mandar nesse contexto é mandar algo para alguém, ou algo de alguém, né? Como a gente fala, tá? Então, aqui, olha, o verbo ensinar, ele está usado aqui dessa maneira. Ele ensina algo a alguém. Então, ele ensina. Esse A aqui é artigo, ele ensina a pessoa, ele ensina a fazer o quê? Ele ensina a pensar. Esse outro A aqui, ele é preposição. Então, o verbo ensinar aqui aparece com um objeto direto e com um objeto indireto. O mesmo padrão da frase. Eu mandei o açaí de Vinícius. Mandei é o verbo, eu é o sujeito, o açaí é o objeto direto, e de Vinícius, ou para Vinícius, enfim, ou a Vinícius, mandei a Vinícius, que a gente não diz, mas seria gramaticalmente correto, é o complemento indireto do verbo mandar, como aqui é a pensar. Alguma dúvida? Tranquilidade? Ensinar alguém alguma coisa. Eu vou dar. Vai dar o quê? Vou dar o presente para fulano. Então, eu vou dar o presente. Eu vou entregar o quê? O livro. A quem ou para quem? Para fulano. Então, eu entreguei o livro, objeto direto, a Vinícius, ou para Vinícius, objeto indireto. Certo? Perguntas? Dúvidas? No final, não lembramos. Não lembramos de quê? Olha o verbo aí, ó. Não lembramos. Não lembramos das pessoas. Ok? Mas do silêncio, não, das palavras. Não lembramos das palavras dos nossos inimigos. Então, quem lembra, lembra de. Está aqui a preposição de mais as. O de mais o artigo. Mas do silêncio dos nossos inimigos. Ou dos nossos amigos. Eu estou todo atrapalhado, porque eu estou ansioso com a hora. Falta só 3 minutos. Querem perguntar, gente?
Querem perguntar? Tranquilo. Professor, Eu vou usar esses 3 minutos para explicar a agente da passiva. Tem pergunta? professor, tem como explicar de novo? Eu não entendi, não. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que Só existem essa verbos, frase aí, só essa frase. existem verbos que exigem 2 complementos. E eu estou lendo esse aqui. Essa aqui é que eu estou no final, não lembramos das? Essa mesmo. Ah, então aqui está mais tranquilo. Então, se entender o anterior, vai ser fácil de entender essa. Olha. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, a frase diz, não lembramos das palavras. Então, esse das palavras dos nossos inimigos aqui é o complemento indireto de lembramos. Toda vez que você for usar agora o verbo lembrar, lembre de quê? Dessa aula. Porque quem lembra, lembra de. Esse de é exigido pelo verbo. Então, o complemento é chamado objeto indireto. Professor, para que é que serve isso? Eu vou encerrar com esses meus 2 minutos que me restam. Quando a gente voltar, depois dos 15 minutos, a gente vai para a agente da passiva. Por causa da preposição, exatamente. A única vantagem que eu vejo prática, para a gente praticar essa análise, entender esses conceitos, é desenvolver a inteligência da gente para fazer a análise das coisas, entendeu? Podia ser tudo simplesmente objeto e acabou, e ninguém levar em conta a preposição. Poderia, entendeu? Mas quem fez o estudo gramatical foi esmiuçando esses detalhes. Entendeu? Que você pode fazer esse mesmo estudo no espanhol, esse mesmo estudo no inglês, esse mesmo estudo em qualquer língua que funcione como a nossa. Entendeu? Eu não sei como é que seria no coreano, no japonês, que eu não tenho a menor ideia. Mas no inglês, no francês, principalmente espanhol, francês, italiano, que são idênticas à estrutura da nossa língua, você faz esse mesmo tipo de análise, entendeu? Serve para a gente ter a capacidade de pensar a língua. Pelo menos é isso que eu penso. Se eu não conseguir perceber quando não tem preposição, digamos assim, eu sou menos inteligente, digamos assim, tá? Então não é que eu sei português, eu não sei português porque eu não sabia essa classificação, não. Todos nós sabemos português e muito bem. Isso é apenas uma categorização que alguém fez e que a gente está aprendendo a pensar a língua dessa forma. Beleza? Tranquilos? Então, deu 45 minutos, eu vou interromper a nossa gravação. Vocês vão ter aí 15 minutos. Eu vou deixar o chat aberto para vocês interagirem. A não ser que em algum momento eu perceba inconveniência, aí eu bloqueio sem nem avisar. Se eu achar que é inconveniente, eu vou lá e bloqueio para sempre sem fim, amém. Então, vocês podem se socializar aí no chat se quiserem, se for interesse de vocês. E em 15 minutos a gente volta, certo? Valeu, e eu vou voltar com a agente da passiva para terminar esse material.